Se alguém perguntasse a você sobre o tempo médio entre falhas da sua frota, você saberia responder? E quanto ao nível de confiabilidade dos veículos, também não? Esses são alguns dos principais indicadores de manutenção de frota. Se você ainda não os conhece, significa que pode estar tendo mais gastos do que é realmente necessário. A boa notícia é que, depois de hoje, você não vai mais gastar à toa, pois neste vídeo eu vou falar quais indicadores de manutenção podem ajudá-lo a economizar na sua operação e como calculá-los na prática. Mas isso só depois da vinheta. Os indicadores, também conhecidos como KPIs, são ferramentas que ajudam a medir os resultados das manutenções e fornecem as informações necessárias para uma tomada de decisão mais assertiva. Com eles, você consegue prever prazos de consertos, conhecer a confiabilidade de cada veículo ou componente, analisar o desempenho individual de cada caminhão e até identificar os custos com reparos. Inclusive, o último indicador que vou apresentar aqui vai te ajudar a fazer exatamente isso, analisar o quanto está gastando com manutenção para encontrar formas de economizar. Os KPIs podem ser divididos em 3 categorias: estratégicos, táticos e operacionais. Apesar de servirem para propósitos diferentes, esses indicadores acabam se complementando. Você já vai entender o que eu estou querendo dizer. Mas antes de continuar, não esquece de deixar o seu like no vídeo e de se inscrever no canal clicando no botão aqui embaixo para continuar recebendo todos os conteúdos sobre gestão de frotas. Bom, continuando. Os indicadores estratégicos são aqueles ligados à visão e aos valores da empresa, incluindo análises de mercado, feedback de clientes, entre outros aspectos. É a partir desses indicadores que a sua empresa definirá como se posicionar no mercado e suas estratégias de longo prazo. Já os indicadores táticos se concentram na operação diária, focando na melhoria dos processos internos. Esses indicadores garantem que a sua gestão está alinhada com as metas de produtividade e eficiência. Ao acompanhá-los, você pode realizar ajustes rápidos e pensar em novas estratégias, como otimizar rotas ou investir em novas tecnologias. Finalmente, os indicadores operacionais focam no histórico de inspeções e manutenções dos veículos, fornecendo um panorama detalhado da condição da frota. Aqui, você consegue identificar padrões, prever necessidades de manutenção e otimizar o uso dos recursos. Agora que você entendeu essa parte, vamos ver quais indicadores são mais importantes quando falamos de manutenção e como eles podem te ajudar a economizar. Tempo médio entre falhas, também conhecido como MTBF. Ele traz quanto tempo um veículo ou componente trabalha até falhar. Para chegar a esse indicador, você deve considerar as horas de rodagem ou a quilometragem e a quantidade de manutenções corretivas realizadas e dividir esses dois valores. Com esse dado, você consegue se preparar para uma possível falha e, mais importante, pode planejar uma manutenção preventiva e evitar falhas antes que aconteçam. O segundo indicador é tão direto quanto o seu nome: tempo médio para o conserto ou reparo de um veículo ou componente. Apesar de resultados baixos serem um indicativo positivo da produtividade de sua equipe, ele não deve representar nenhuma meta, já que a qualidade do serviço deve ser a principal prioridade. Afinal, não adianta ter velocidade e o componente não ser devidamente consertado. Para realizar o cálculo, você precisa somar os tempos de reparos, isso é, o tempo de cada manutenção, e dividir pelo número de intervenções realizadas. A distribuição de atividade por tipo de manutenção geralmente é analisada através de gráficos e apresenta a proporção entre manutenções corretivas, preventivas e preditivas na operação. Como padrão, a manutenção corretiva deve representar até 25% dos custos totais, enquanto a preventiva e a preditiva ficam, em média, entre 30% e 50% cada. Porém, esses números variam muito de acordo com os veículos utilizados pela sua transportadora e pelo modelo de gestão implementado. O cálculo de disponibilidade mostra o valor
percentual de quanto um equipamento esteve disponível para uso em determinado período. Se o valor for abaixo da média, este equipamento deve ter uma prioridade de manutenção direcionada a ele para que ao longo do tempo sua disponibilidade aumente. No seu cálculo são utilizados dois dos indicadores de manutenção que já falamos aqui, o tempo médio entre falhas e o tempo médio para reparo, e você deve seguir a fórmula que colocamos aqui na tela. O próximo indicador é bem parecido com o último e é super importante. Mas antes de eu falar sobre confiabilidade de ativos, não esqueça de se inscrever no canal para não perder nada que postamos aqui, beleza? Bom, a confiabilidade traz a probabilidade de um veículo ou componente funcionar durante um período específico sem apresentar falhas. Para chegar ao valor de confiabilidade, vamos utilizar a fórmula que está aparecendo aqui na tela. Calma que eu vou te explicar o que fazer com ela. Primeiro, você precisa descobrir a taxa de falhas do veículo ou componente, que é representado pelo símbolo lambda, que está acima do E aqui na fórmula. Para encontrar este valor, basta calcular o inverso do tempo médio entre falhas que falamos anteriormente. Por exemplo, se o tempo médio entre falhas do seu equipamento é de 40 dias, então a taxa de falhas é 1 dividido por 40, que resulta em 0,025. Com a taxa de falhas encontrada, podemos calcular a confiabilidade do equipamento. Vamos ver novamente a fórmula aqui. Aqui, o R representa a confiabilidade e T é o período desejado. Por exemplo, você quer saber a confiabilidade para os próximos 100 dias, então substituímos por 100. Em seguida, temos o E, a base dos algoritmos neperianos, que vale 2,71, elevada a menos a taxa de falhas que encontramos antes, que é 0,025, multiplicada pelo tempo desejado, 100, novamente. Fazendo essa conta, podemos dizer que a probabilidade do seu equipamento continuar funcionando pelos próximos 100 dias é de 97,53%. Ufa! É bastante coisa, né? Mas ainda não acabou. Falta falar sobre um dos indicadores mais importantes para uma operação. O cálculo mais conhecido da gestão de manutenção, o CMF, relaciona os gastos com manutenção ao faturamento bruto. É a partir desse indicador que você consegue analisar os custos que sua gestão de manutenção tem para a sua operação. Para fazer o cálculo, basta dividir o custo total de manutenção pelo faturamento bruto e multiplicar por 100. No Brasil, o resultado médio para esse indicador é de 3,56, sendo que essa porcentagem referente ao valor investido em manutenções preventivas e corretivas. Viu como a análise dos indicadores de manutenção permite que você identifique oportunidades de redução de custo? Aplique e explore esses indicadores e garanto que a sua transportadora vai alcançar novos patamares de produtividade e eficiência. Comente abaixo quais desses indicadores você já conhecia ou já utilizou em sua operação e se quer vídeos explicando cada um individualmente. E não pare por aqui. Quer saber estratégias práticas para reduzir os gastos com manutenção na frota? Confira o vídeo que preparamos para você. Aposto que você ainda não está aplicando tudo o que mencionamos. Até a próxima!